Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso e eu vou falar de sistemas de numeração. Como é que funcionam os sistemas de numeração? Eu vou falar de um sistema de numeração mais antigo, que é o... Só para a gente saber que existem várias formas de representar números, né? O sistema mais antigo é o sistema romano, algarismos romanos, tá? Que você tem o número 1, até hoje é utilizado para capítulos, para algumas coisas, né? O 1, um dedo, né? O número 2 seria o símbolo 2, indicando o 3, tá? São algarismos romanos, 1, 2, 3. O 5 é o V, tá? Que representaria uma mão espalmada para cima. O 10 seriam duas mãos espalmadas, uma para cima e uma para baixo. Então tem 1, 2, 3, 5. E aí tem alguns números intermediários. O 4 é 1 menos 5. Tá? Então esse 1 à esquerda significaria menos 1. Tá? Depois vem outros números. 5, 6, 5 mais 1, 7... 8 e assim por diante. E aí os números romanos são criados dessa maneira. Por exemplo, o número 50 seria L. O número 40 seria XL. 50 menos 10. E assim vai sendo construído os números romanos, algarismos romanos. Qual que é o problema desse sistema de numeração? É bastante contraintuitivo. Tem que fazer contas mentais aí para você chegar a certos valores. E é muito difícil multiplicar, somar, subtrair e coisas do gênero, tá? O sistema de numeração inicial, lá nos primórdios, era feito por contagem. Então era utilizado, então tem o sistema romano, que é dessa maneira, né? E num sistema anterior ao romano, vou dar um exemplo, você tinha animais e você queria contar. Então você colocaria uma pedrinha na bacia para cada animal do seu rebanho. E aí você teria uma quantidade de pedras e você teria ali, a partir daquelas pedras, uma quantidade de animais representados. E tem também o surgimento do ábaco, que é uma forma de representar interessante também. Mas eu falei do romano, que é um exemplo ruim, porque depois surgiram os algoritmos arábicos, tá? Que são os que a gente usa até hoje. Os arábicos, eles são compostos por apenas 9 símbolos, 9 coisas diferentes, 10 símbolos, 10 coisas diferentes, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os símbolos dos algoritmos arábicos. Eu tenho 10 símbolos e eu combino esses símbolos e com eles eu consigo criar qualquer número. Qualquer número eu consigo montar com esse símbolo. Então vou deixar os romanos para lá, que eles são de menor importância, e vamos falar aqui dos algoritmos arábicos. Você tem 10 possibilidades que você pode ter o seu número, tá? Provavelmente porque o ser humano tem 10 dedos e a gente começou a contar com os dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a gente usou uma base que a gente chama base 10. 10 símbolos para representar os números. Quando a gente chega no limite da representação, que é o 9, a gente passa a utilizar 2 símbolos. Então começa até o 9, depois a gente vai utilizar 2 símbolos. Vai colocar o 1 na frente, né? Aí seria o 11, 12, 13... Então é o 1 seguido dessas 9 possibilidades, então dessas 10 possibilidades para representar números. Depois vai ter o 2 para representar esses valores, né? Coloco o 2 e assim sucessivamente eu consigo montar qualquer número, tá? Mas tem que lembrar que os números antes, eu acho que o número arábico todo mundo conhece, já está bem habituado, né? Mas antes de existir o número, existe um conceito abstrato que independe do número, que é o conceito de quantidade. Tá? Então, se eu tenho aqui uma determinada quantidade, eu posso até não ter um sistema numérico para representar, mas eu tenho uma quantidade. Tá? Então, isso aqui é o 3.
Esse é o conceito de número 3. São 3 elementos, por exemplo, né? Eu tenho o conceito de número 5, como se fosse um dado. Assim, a gente tem 5 elementos. Então, isso aqui é o 5. Mesmo que eu não tenha uma forma de representar, o conceito abstrato de número, ele existe. Tá? Então, existe o conceito de quantas unidades de alguma coisa eu tenho. Então, existe o conceito abstrato e existe a sua representação. Eu posso representar de diversas maneiras. Eu posso representar isso aqui como se fosse com o símbolo 5. Tá? Eu posso representar isso aqui com o símbolo V, algoritmos romanos. Eu posso representar essa mesma quantidade de elementos com o valor 101, 2, isso aqui é o 5, número binário. Tá? Então tem várias formas de representar um conceito abstrato que existe na natureza. O conceito existe na natureza, que é a quantidade de elementos. E aí nós temos uma forma de representar. E uma das mais importantes, das mais relevantes, das mais usadas até hoje, são algarismos decimais. Então são os mais importantes, é o que todo mundo usa, mas existem outras formas de representar números também, e a gente vai ver isso na sequência. Eu vou colocar aqui um número, por exemplo, o número 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1234, tá? Eu tenho 10 possibilidades para o primeiro, 10 possibilidades para o segundo, 10 possibilidades para o terceiro e 10 possibilidades para o quarto. Então, com 4 algarismos, eu sou capaz de representar quantos números? Com 4 algarismos. Eu saio do 0, 0, 0, 0, que é o primeiro, e o último que eu vou representar, o maior número que eu consigo representar com 4 algarismos, é o 9999, tá? Então, são 9.999 números. A partir do 1 mais o 0, eu consigo representar 10.000. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Eu tenho 10.000 números representados. Tá? Então, com 4 algarismos, algarismos arábicos, né? 4 algarismos, eu tenho 10 a quarta números representados. E cada um deles representa um número. Cada um deles representa um número diferente. É 0000, em 4 algarismos 0001, 0002, e eu vou assim até chegar no 9.999, então eu tenho 10.000 números representados. Eu vou ter aqui 9.998 e 9.999, aqui no meio eu tenho um monte de numerozinho. Então, a quantidade de coisas que eu posso representar é 10 se for um algarismo, é 100 se forem 2, é 1.000 se forem 3, é 10.000 se forem 4 e assim sucessivamente. E esse número 1, 2, 3, 4, ele representa 1 vezes 10 ao cubo, tá? 1 vezes 10 ao cubo, mais, porque é o milhar, 2 vezes 10 ao quadrado, que é a centena, 3 vezes 10 à primeira, que é a dezena. Então ele vai representando esses números, mais 4 vezes 1, 4 vezes 10 elevado a zero. Tá? Então é esse o número que eu tenho. 1 vezes 10 ao cubo, esse primeiro representa 1.000. Se forem 2 é 2.000, se for 3 é 3.000, se for 4 é 4.000. O segundo, 2, é a centena. 2 é 200, 3 é 300, 4 é 400, 3 é a dezena, 30, 40 e aqui é a unidade. Então eu tenho esse número aqui, ele pode ser decomposto dessa maneira. Então esse é o número que a gente utiliza para representar. E a gente tem facilidade de somar, a gente tem facilidade de subtrair, a gente tem facilidade de lidar com esse tipo de número. Eu sempre consigo encontrar aí uma representação fácil e compacta, tá? A quantidade de elementos é muito grande, mas a sua representação é bem condensada. Vou dar um exemplo. Quantos habitantes existem na Terra? Aproximadamente. Deixa eu até dar uma conferida aqui. Eu conferi, hoje a gente tem 7,53 bilhões. Então tenho 7 bilhões
aproximadamente 530. Esse número nunca vai ser preciso, porque está nascendo gente a todo momento, morrendo gente a todo momento. 530 milhões. Então, é esse o número. O que é interessante a hora que eu pego essa representação numérica de números arábicos na base decimal? Quantos habitantes eu tenho? Eu tenho 7 bilhões. Tá? Se eu fosse representar esses 7 bilhões colocando uma pedrinha para cada um dos habitantes, eu teria 7 bilhões de pedrinhas. Então, eu tenho uma pedrinha, 2 pedrinhas, 3 pedrinhas, 4 pedrinhas. Eu tenho 7 bilhões de pedrinhas. Mas eu não precisei gastar 7 bilhões para representar um número. Eu gastei muito menos. Eu gastei quantos dígitos? Eu gastei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dígitos, tá? Essa representação é muito compacta. Eu gastei 10 dígitos para representar todos os habitantes da Terra. Eu gastei exatamente o número de dígitos que eu gastei log na base 10. A capacidade de representação é exponencial. Então, ó, o contrário do exponencial é o logaritmo. A quantidade de bits, de dígitos que eu gasto para representar é log de 7 bilhões 530 mil na base 10. Estou trabalhando na base 10. Esse é o número de dígitos que eu gasto para representar. Depois a gente pode debater mais a fundo isso aqui. Quanto que dá log de 7 bilhões? Deixa eu ver aqui. Olá, eu fiz a conta aqui na calculadora do Google. Log de 7 bilhões deu 9,8. Vou gastar 9,8 dígitos. São 9,8 dígitos. Quer dizer, não tem 9,8, tem que gastar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu gastei 10 dígitos. Tá? Isso aqui é o número de dígitos que eu gastei. 9,8. Como não posso gastar meio dígito, eu gasto 10 dígitos, aproximadamente 10, que é o número de dígitos que eu gasto para representar. Então a representação ela é extremamente condensada. Eu tenho um número absurdamente grande e eu consigo representar ele de forma extremamente pequena. Tá? Se eu pegasse o número de estrelas, se eu pegasse o número de galáxias, provavelmente ia ter uma representação bem compacta dessa informação. Essa é a capacidade de representação dos números na base 10 é extremamente compacta. Legal? E tem essa forma aqui de representar. O primeiro é o milhar, o segundo. Então, e assim por diante. Vamos imaginar agora que eu tenho uma outra base. Tá? Eu tenho uma base que seria... Eu estou fazendo... Vamos dizer que eu criei uma placa de carro. E a minha placa de carro é composta por 5 letras. 5 letras. Tá? E as minhas letras vão de A a Z. Então, quantos símbolos eu tenho para representar? Eu estou pensando numa outra base. Estou pensando numa base aqui que seria letras. Eu vou de A até Z. Eu tenho aí uma quantidade de elementos de A até Z. Então, eu peguei aqui a representação de letras. Vamos dizer que eu quero representar com letras e eu vou de A a Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eu tenho 26 símbolos. Tá? E eu vou poder representar desde o A. Então, o primeiro símbolo eu tenho 26 possibilidades. O segundo símbolo eu tenho mais 26 possibilidades. E o terceiro símbolo eu tenho 26 possibilidades. E assim sucessivamente. Tá? Então, o primeiro eu tenho 26 possibilidades. E vamos dizer que eu tenho um número. Eu vou inventar um número aqui. O meu número vai ser B, C, C, D. Que número que é esse para converter na base decimal? Vamos lá. B é 0, 1. Então vai ser 1 vezes 26 elevado a 0, 1, 2, 3, elevado à terceira. Então é assim que eu faço nessa base de 26 símbolos. Tá? O C,
0, 1, 2. 2 vezes 26 ao quadrado. Ah, legal. Deixa eu só ajustar aqui. Mais C, 2 vezes 26 elevado à primeira. Legal. Mais C, D é 3. 0, 1, 2, 3. 3 vezes 26 elevado a 0. Então, esse é o número que eu representaria se eu estivesse trabalhando nessa base na base 26. Se eu quiser criar placas, por exemplo, quantas placas eu posso criar com 5 letras? Quantas placas eu posso criar com 5 letras? Na primeira posição eu teria 26 possibilidades, na segunda eu teria 26 possibilidades, na terceira eu teria 26 possibilidades, na quarta 26 possibilidades e na quinta 26 possibilidades. 26 a quinta. Quanto que dá 26 a quinta? Vamos ver aqui. 26 elevada à quinta potência me dá esse número aqui. 26 elevado à quinta, eu teria esse número que eu estou mostrando para vocês aqui. Deixa eu só dar uma ajustadinha nesse número. Eu teria, com 5 letras, eu teria 11.881.376. Lembrando que a conversão dessa base para a base decimal seria dessa maneira que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então eu posso trabalhar com quantos símbolos eu quiser. Eu posso trabalhar com 2 símbolos, eu posso trabalhar com 26 símbolos, eu posso trabalhar com 10 símbolos. Eu consigo montar os meus números com todas as combinações possíveis. Tá? Então essa aqui seria assim, a base, né, da construção dos números. Se eu estiver trabalhando na base 26 e quiser representar 7 bilhões lá a população da Terra, quanto que eu vou gastar? Quantas letras eu vou gastar? Eu vou gastar log de 7,53 bilhões, 7 mil, bilhão, então seria 7,53 bilhões na base 26. Então, quantas letras eu gastaria para representar a população da Terra? Seria isso, tá? Log de 7 bilhões na base 26. Vamos ver quanto que dá isso. Acabei de fazer a continha aqui, tá? E para representar esses números eu vou gastar 7 letras, tá? Vou gastar 7 letras para representar esse número na base 26, se eu quiser trabalhar na base 26. Qual que é a melhor base para trabalhar? O computador, ele gosta de trabalhar na base 2. O computador gosta de trabalhar com números na base 2. Na base 2, eu tenho 2 símbolos, o 0 e o 1. Tá? Depois eu vou falar mais de base binária, mas aí o computador gosta de trabalhar na base 2. É possível trabalhar em outras bases, base 10, o ser humano gosta de trabalhar na base 10. Podemos trabalhar na base 26, tá? Se eu quiser montar placas, código hash, tá? Aqueles links super condensados que aparecem lá no YouTube. Vamos pegar um exemplo de um link do YouTube, só para a gente ver como é que ele monta. Ele associa cada página a um número numa base aí que é composta por letras e números. Ele monta um link dessa maneira. Então, mas o que eu queria só frisar aqui? Essa forma de representar 1, 2, 3, 4 é milhar, centena, dezena e unidade. Tá? Se eu trabalhar na base 10. Se eu trabalhar na base 26, aí o que eu vou ter? Eu vou ter 26 ao cubo, 26 ao quadrado, 26 à primeira e 26. Tá? Todas as combinações, fecha, vai 1. Todas as combinações, fecha, vai 1. Então tem todas as combinações com todas as combinações. Então dá 26 aqui. Depois dá 26 ao quadrado e dá 26 ao cubo. Então eu consigo representar nessas outras bases também. Legal, vou fechar esse vídeo e vou continuar daqui a pouquinho.